vamos falar um pouquinho de vendas. Tu vai vender o teu serviço para um perfil D, por exemplo. Puxa, eu te ajudo a colocar as pessoas certas nos lugares certos, as pessoas vão ser mais felizes, tu vai ver que vai estar um clima legal na tua empresa. Não é isso que um perfil D quer escutar. Agora, se eu te disser assim, cara, pra te ter resultado na tua empresa, as pessoas têm que estar felizes também ali. Me deixa te ajudar a deixar as pessoas felizes e tu aumentar os teus resultados. Aí vai pra essa parte de conseguir entender o perfil comportamental. Então, entender de perfil comportamental melhora os teus relacionamentos, vai te ajudar a vender melhor, vai te ajudar a te entender melhor. Então, tem uma série de benefícios aí. Quer ver? A gente tava falando muito das compatibilidades de casal e tal. E eu vou adentrar um pouquinho na questão dos perfis comportamentais e como um perfil se relaciona com o outro. Tá? Então, por exemplo, perfil D. Direto, objetivo, missão dada é missão cumprida. Eu trago dessa forma que é rápido, assim, de entender. Se furar o pneu do carro, uma dominância, né? Com alta dominância, alto D, ela, se puder trocar o pneu do carro com o carro em movimento, ainda para não perder tempo, ela vai fazer. Então, o que acontece? Ela tem um foco muito nas tarefas, no que precisa ser feito. Tá? Então, o que acontece? Característica. Quem tem alto D é uma pessoa que seguidamente vai ter atritos, tá? Vamos por uma boa e uma ruim, para não ficar. Sim, por favor. Uma boa e uma ruim. Uma ruim e uma boa, vamos lá. Tá. A gente deve terminar no positivo, tá? Então, ela vai ser uma pessoa que vai ter bastante atrito com as pessoas. Vai ser uma pessoa que vai realizar muito. Vai fazer muito. Vai fazer realmente a coisa acontecer. Tá? Vamos lá, um ponto que pode ser positivo ou não, dependendo da maneira que a gente utiliza, mas é a competição. É um perfil que ele é competitivo. Num ambiente ele vai ajudar, em outro não. Porque vai ter um pouquinho de comparação ali também, junto com a competição vai ter uma comparação. Então, o D, ele é muito... Vamos lá, muitos empreendedores têm um alto D, que é da execução de botar do missão dada e missão cumprida, é um perfil autoconfiante, ele acredita em si. E como é que a gente consegue identificar um perfil D? O perfil dele tem uma característica de falar o eu. Eu fiz, eu faço. Então tem isso bastante presente. E depois que a gente vai entendendo de perfil comportamental, a gente não vai pro lado pejorativo disso. E vai pro lado do entendimento realmente que faz parte do perfil comportamental. Porque poderia ser considerado um perfil altamente egoísta. Poderia. Egocêntrico. Exato. Narcisista. Então, o fulano tá falando pra mim e tal. Cara, não é exatamente pra ti que ele tá falando. É o jeito que ele tem de conduzir as coisas, né? Então vamos lá. Acho que ficou claro a questão do D, né? Ficou. Quando a gente consegue identificar. O I, o que é? É influência. Comunicação, relacionamento, né? Se relaciona bem, é um perfil tolerante com os erros alheios. Ele é o mais empático. É o mais empático. Ele e o S também. O S de segurança ali também são perfis empáticos, perfis voltados a pessoas, né? Então o I é da influência, da comunicação, é dos relacionamentos, é do network, a pessoa que realmente que tem um alto networking, possivelmente ele tenha uma habilidade em termos de comunicação, tá? Sim. Então é a persuasão. Pontos positivos, pontos negativos. É um perfil desorganizado. Ele tem junto consigo a desorganização. Porque ele trabalha muito no improviso, então ele não precisa se planejar muito, ele vai lá e faz, enfim. Então tem essa questão da desorganização, tá? Ponto positivo, muito positivo, a questão da capacidade dele de conseguir transmitir as suas ideias. Desde que ele não seja, ele consiga resumir muito o que ele está falando. Porque às vezes ele começa a falar prolixo. Então esse ponto aí tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá. No trabalho, em termos de delegação, ele é o delargar. Tá? Ele delarga. O que é o delargar? O que é o delargar? É o seguinte, Kelly. Vamos pensar que eu te passo uma missão. Falo, ó, Kelly, a gente tem isso para ser feito e tal. Semana que vem precisa isso estar pronto. E aí eu não falo mais contigo durante a semana toda. Uhum. E aí chega no dia eu pergunto, Kelly, tu fez o que a gente combinou? Puxa, esqueci. Então é o delargar, porque pra ele falou, já tá, sabe? Então ele não é tanto mão na massa quanto é um perfil D.
Tá? Importante salientar que todos nós temos essas dimensões. Então, aqui fica um pouco mais forte para a gente entender quais são os predominantes, né? Então, você está fazendo um resumão. Assim, resumão. Uma coisa compacta para a gente poder entender. Exato. Então, eu vou tomar mais café aqui, Renato, porque eu já estou congelando. Eu vou tomar também. Eu tô congelando aqui. Gente, eu tô olhando o ar-condicionado, ali tá 16 graus. Me fala uma coisa, qual é o ser humano que consegue ficar 2 horas num negócio de 16 graus? Existe? Um ser humano não é só pinguim. Pinguim fica em 16 graus. Eu já tô aqui batendo o queixo. Eu consigo lidar um pouco melhor com isso. Talvez porque eu vinha de camisa de manga Eles já comprida, me falaram, né? gente, que eu tenho que vir aqui de casaco de pele. Eu tô imaginando no inverno o que nós vamos acontecer aqui. Tá. Vamos lá, perfil S. Segurança e estabilidade. Esse é o nome do perfil S. Então é um perfil que ele vai buscar a segurança. Ele não gosta de ambientes com discussão. Ele gosta de ambientes mais organizados. Ele não gosta de mudança também? Não tem dificuldade em mudança. Ele precisa de mais tempo para se adaptar a uma mudança. Para assimilar a mudança. Para assimilar a mudança. Decisões que são tomadas de última hora devem incomodar demais. Então, lembra que eu estava falando que se me pressionar para tomar uma decisão, tá? E não é de execução, não é a minha dificuldade em lidar com a pressão, mas sim de não, tu tem que tomar, ou tu vai fazer ou não vai fazer. Né? Então, mas aí eu entendo do meu perfil comportamental. Então, segurança e estabilidade, é um perfil muito leal. Ele tem a lealdade, é um perfil que ele recebe muito bem as pessoas. Ele não é tão comunicativo quanto um I, né, de influência, mas ele é mais receptivo. Eu diria que é o perfil mais empático que tem, é o S. Tá? Ele tem uma empatia alta, ele consegue ter isso como um ponto forte. Vamos lá, algumas questões que atrapalham esse perfil. Como ele é um perfil que ele gosta muito de ajudar as pessoas, ele tem muita dificuldade em dizer não. Todo mundo vai falar, todo mundo tem um pouco... Mas o S, ele tem muita dificuldade em dizer não. Então ele vai falar sim para todo mundo e vai falar não para ele. Então, as atividades dos outros são mais importantes que a dele. Tá? Na realidade, ele acaba abrindo mão, muitas vezes, da decisão dele, ou da pretensão dele, da expectativa dele, em prol de um bom convívio com alguém. Exatamente. Ao decorrer dos anos, isso pode ser, assim, um pouquinho prejudicial, né? Porque ele pode ter uma... Se ele não dosar, ele pode ter uma tendência de autoabandono. Tem um autoabandono e tem uma outra coisa. Ele tem uma dificuldade em enxergar os pontos fortes que ele tem. O que é mais desafiador. É mais desafiador, porque... E eu digo assim, dos atendimentos que eu já fiz... Quando tu ajuda um S a botar pra fora o que ele tem, tudo ali, é um perfil que ele cresce muito. E ele cresce muito rápido. Porque ele não enxerga as suas potencialidades, né? Vamos pensar em alguém, por exemplo, que tá acima do peso e quer emagrecer, mas nunca fez dieta, nunca fez atividade física. Qualquer coisinha que fizer ali, ele vai ter muito resultado. Por quê? Porque ele não fazia. Então, o S, ele tem essa questão aí. Então, lado muito positivo dele é a questão, ele é muito leal. Essa lealdade é boa, em determinadas situações talvez não seja tanta. Na realidade, todo comportamento ou toda emoção, eu digo que sempre tem uma linha tênue que separa o equilíbrio do exagero. Exato. Sempre existe uma linha que separa ali. Porque quando tu fala uma pessoa empática é legal, é bacana, é ótimo. Eu acho que hoje em dia é necessário para uma boa convivência. Mas, em excesso, isso pode trazer alguns malefícios. Perfeito. Acho que tudo, né, que tu tá falando, e eu tô adorando, continua. Vamos lá. Então, isso que tu trouxe aí da questão da empatia, o quanto ela pode em algum momento ser prejudicial, por exemplo, se eu sou muito empático e eu exerço um cargo de liderança, então eu tenho um colaborador que tá doente. Não, eu entendo, tudo bem. Aí no outro dia, morreu uma tia. Aí no outro dia, o cachorro. E eu passo a ter muita empatia nessa situação. Eu preciso sair desse lugar. Você perde um pouco a capacidade de liderança. Exato. Tá. Então tu vai perder, e aí, cara, tudo tu vai tolerando e não é por aí, né? C, conformidade. Características de um C.
adora uma planilha, adora uma metodologia, adora uma estrutura. Então, por exemplo, se tu tá falando de inteligência emocional, é importante, se tem algum ser que tá lá assistindo, tu tem que dizer assim, ó, inteligência emocional baseado no Daniel Goleman. Essa que é a referência que a gente tem. O ser, ele vai sempre procurar referência das coisas. Tá? Eu entendo perfeitamente, Renato. Aliás, planilha é meu sobrenome. Olha aí. Amo uma planilha. Bom, tu começou a entender um pouquinho disso, né? Tu sabe, assim, ó, quer ver, Kelly? Por que a gente, enquanto parceiros de negócio, a gente encaixou bem? Por quê? Porque exatamente eu e tu, a gente consegue entender assim, isso aqui a Kelly consegue fazer melhor do que eu. Isso aqui o Renato faz melhor do que eu. Então, saber as características e onde cada um vai ficar mais confortável, né? E é legal para quem tá aí acompanhando com a gente entender isso. Muitas vezes num negócio, eu não preciso de alguém igual a mim, porque às vezes a gente pensa, eu preciso de outra pessoa igual a mim. Às vezes não é isso. A gente precisa de uma pessoa complementar, que tenham características de funcionamento, de comportamento que sejam complementares às nossas, né? Tudo que você está me falando me remeteu a um momento que eu participei de um grupo grande que era liderado por um cara que tinha muito esse perfil mais empático. Ele tinha o I e o S muito acentuado. Certo. E era só por conta disso que ele conseguia controlar aquele grupo. Só por conta disso. Porque se fosse um perfil D ali, não tinha a menor condição. De controlar aquele grupo. Não tinha. E nós conseguimos executar um trabalho durante um ano. E eu achava isso incrível na postura dele. Incrível. Porque ele realmente conseguia ter uma postura de liderança, dosar a empatia e dosar a capacidade de decisão. Ele conseguia fazer isso. Então ele entendia as dores de cada um, ele entendia o momento de cada um, mas ao mesmo tempo conseguia manter o ritmo nas ações, sabe? Tá. Reconhecendo dentro da equipe, eu achava isso tão genial, quem conseguia determinar as ações. Por quem não conseguia? É desorganizado. Mas ele conseguia entender e reconhecer quem ali daquele grupo, porque daí nós chamamos subgrupos. Por incrível que pareça, 4 subgrupos. Não? Então, será que é coincidência? Ele conseguia dirigir o funcionamento entendendo quem é que dava o ritmo e o método. Quem que criou o método para que aquela coisa acontecesse? Quem que era o responsável por fazer a parte, digamos assim, ou comercial, a parte mais, né, social do negócio? Enfim, ele conseguia reconhecer as habilidades desse grupo. Mas, quanto líder, eu acho que naquele momento foi essencial que ele tivesse as habilidades empáticas. Com uma certa dosagem, com um certo equilíbrio, tá? Porque eu acho que aquele grupo não conseguiria funcionar, por exemplo, com um D. No meu entendimento, que pode ser um entendimento equivocado, mas eu acho que não funcionaria, entendeu? Perfeito. Quer ver uma coisa legal, assim, que a gente... Vamos colocar uma liderança que tem um alto D, tá? Mas vamos colocar aquele Dzão que tem muita dificuldade em relacionamento e atropela e, sabe? Sim. Então, ele é muito de, cara, missão dada é missão cumprida, tá? Esse tipo de liderança, se ele não tiver o autoconhecimento, ele é uma liderança que ele funciona por um período curto. Ele é o período que tá pegando fogo. E eu não tenho tempo para te escutar. Isso. Eu tenho que te falar o que tu vai fazer. Tu faz isso aqui, fulano faz tal coisa e tal. E quer ver uma coisa entre empreendedores, assim, que tem um alto D, e aí é uma coisa assim, ó, não é pedir, é mandar. Entende que o ponto é esse aí, tá? Funciona muito bem para muitas coisas, em vários momentos, tá? É um perfil que ele não gosta de ser mandado, tá? Então, ele é um perfil que ele dita as regras. Então, é legal entender que existem momentos também. E aí, se a gente for levar para o mundo corporativo, a gente também, enquanto gestor, enquanto alguém que está fazendo uma contratação, a gente tem que entender também qual é o período que a empresa está vivendo. Ah, claro, porque isso vai impactar determinadas contratações. Exato. Principalmente em cargos de liderança. Né? Exato. Que não é apenas o desenvolvimento de uma determinada função. A pessoa precisa ter algumas habilidades porque depende do momento da empresa. Exato. Que ela está atravessando.
Será que é por isso? Eu fiz alguns trabalhos ao longo da minha vida, Renato. Isso ainda na arquitetura, gente, porque eu fiquei 20 anos na arquitetura da construção. E eu sempre fui contratada, de verdade isso, tá? Quando tudo tava pegando fogo. Eu sempre construí departamentos do zero. Essa foi a minha experiência. E eu criava equipes autogerenciáveis. Ou seja, que num determinado momento elas funcionavam sem comando. Você vai falar, nossa, que incrível. 2 anos eu demorava para criar isso. 2 anos. Porque eu tinha que fazer as contratações. Às vezes errava. Às vezes acertava. E quando acertava tinha um tempo de treinamento. E o tempo de treinamento não é aquele treinamento que as empresas acham que é fazer um treinamentozinho de 10 dias, 15 dias e falar a pessoa está pronta para lá trabalhar, fazer aquela determinada função. Não. Porque não é só função técnica. Porque muitas vinham com as habilidades técnicas para determinado mecanismo. Porque nisso eu já passei em vários, digamos assim, ecossistemas. Tá? Desde o chão de fábrica até grandes indústrias, na parte operacional, administrativa, enfim. E isso, e é engraçado que eu sempre disse, eu tenho um tempo de duração aqui. E esse tempo são os 2 anos, que era o tempo de eu construir a equipe. Perfeito. O que acontece? Para essa função, tá? Para esse, digamos, objetivo, para essa missão, auto D e auto C. Porque é a dominância do executar, mas também buscando métodos para que isso seja feito. Sim. O D, ele age muito no improviso, no impulso, tá? E o C já é conforme as regras tal. Então, quando a gente pega um profissional que tem o auto D e o auto C, ele vai conseguir ser rápido, dinâmico, mas seguindo padrões. Ou criando. Criando os padrões. Aí o D, ele gosta de criar. Criar padrão é uma coisa ótima. Então pô, sabe que criar padrão é uma coisa muito boa, gente. Eu digo que eu adoro regra. Principalmente se eu que faço. Eu adoro regra, mas principalmente se sou eu que faço, gente. É uma coisa linda. É isso. Então, a gente tem, cada perfil, ele tem o seu momento ali também. E aí, quando a gente vai falar de um profissional de alta performance, é exatamente quando ele realmente está utilizando as habilidades que ele tem. No melhor lugar, no melhor momento, utilizando as próprias habilidades e capacidades. Exato. Agora, só para terminar o C ali, e a gente vai entender como é que são as sistemáticas aí, né? O C, então, é conformidade, é o perfil da perfeição. Ele busca a perfeição. E adoece. Porque a perfeição não existe. E quem quer fazer perfeito, vai fazer mais devagar. Tá? Ele precisa de mais tempo para fazer. Existem situações que perfeito. Outras, não. Talvez nem tanto. É um perfil de planejamento. Ele vai planejar. Se tu for combinar uma viagem com o perfil C, ele já sabe o ponto que tem que parar, qual é o melhor posto para abastecer, quais cidades, onde é que tem pedágio. Então, ele tem essa aí. Então, essa questão do controle, tá? Ele tem isso muito claro para ele. Tá? Tem muito claro. A questão dos controles. Tô indo pra Floripa amanhã, né? E eu tinha feito um roteiro. Eu amo roteiro. De tudo. Eu amo, assim, já conhecer os lugares e saber dia e hora das coisas, se tem ingresso, não tem ingresso, quanto não é, compra antes, não compra antes. Enfim. E vai chover, né? Tu mudei o roteiro? Pois já fui lá. O que fazer em dias de chuva? Beleza, ótimo. Então já mudou totalmente. O Santo ficou desesperado. Por que, meu Deus, e agora? Eu falei, calma. A gente muda, não tem problema. Né? Mas sabe que eu fico muito confortável quando eu consigo... eu não preciso... Antigamente, por isso que eu digo que a gente pode mudar, e eu acho muito legal quem está assistindo entender que essas coisas não são absolutamente fixas e imutáveis. Perfeito. Que de alguma forma a gente pode ir mesclando isso na nossa vida, desde que a gente tenha conhecimento e autoconhecimento, desde que a gente saiba que isso existe
e esteja disposto a se reconhecer dentro desse processo, né? A gente pode ir misturando. Houve épocas, por exemplo, se eu fosse viajar e fizesse um planejamento, né, tinha que acontecer meio-dia 15, horário do almoço. É meio-dia 15, mais, gente. Inflexível. Isso me doía. Quando muitos planejamentos eram rompidos. Isso eu tô falando. Eu tô falando numa viagem, mas isso podia acontecer na empresa também. Quer ver que legal? Ó. Eu dizia que eu fazia obra, Renato, de verdade, tá? Isso foi muito duro pra mim, porque eu adoeci demais. Contribuiu pro meu processo depressivo, assim, num grau absurdo. É que é alta a frustração, né? Muito. Eu dizia que as minhas obras, eu construía lojas em shopping centers, tá? São obras curtas, eu digo que é tiro curto, né? E rápido. Elas têm que ser precisas, e elas têm que ter dia e hora para terminar. Me fala, qual é a obra que você já viu na sua vida que tem dia e hora para terminar? Todas as minhas obras tinham dia e hora para terminar. Quantas cabeças eu tinha que arrancar, não me importava. Mas eu tinha dia e hora para terminar. É verdade isso, tá? Não, eu acredito, e até a gente estava falando ali do D com C, tá? Ser dominante e conformidade. Ambos os perfis, eles são voltados para tarefas. Não são voltados para pessoas. Entende que nós temos todas as dimensões. Mas se for alguém com alto D e alto C, é um perfil de execução, de fazer a coisa acontecer. E aí, tudo bem, meu querido. Olha, tu não tá atingindo as expectativas. Então ele tem isso forte. Mas ele adoece muito, viu? Sim, é por conta da frustração, tá? Essa busca pela perfeição. Então, essa busca pela perfeição traz a frustração. Por quê? Porque nunca vai estar perfeito. Não. E ao longo dos anos ele vai criando muitas inimizades, assim. Sim. Porque como o foco é na produção, é no resultado, entende? E esse resultado é gerado por pessoas. Então, ao longo do caminho, é bem como você falou, acontece da pessoa não atender aquela expectativa. Não está atendendo. Isso eu acho que o que a gente está falando aqui, eu estou trazendo muito as minhas características do que aconteceu comigo, para a gente ter um contraponto do que é legal do que não é. Eu sempre dizia, isso é muito bom. Como eu disse, eu tinha duração, 2 anos é o que eu construía o negócio, a equipe é o gerenciável e era isso. Era o meu tempo, era inclusive o que eu conseguia suportar. Eu já suportei mais tempo, tá? Porque eu acabava ficando. Enfim, o próprio contratante impedia e eu acabava ficando um tempo que ele achava que aquilo funcionava por minha conta, e não era. A partir do momento que a equipe era construída, ela conseguia funcionar sem a minha gestão. Certo. Aliás, eu dizia que eu ficava obsoleta. Eu falava, tu fiquei obsoleta? E qualquer pessoa no mercado vai falar, como é que você cria uma coisa pra você mesmo ficar obsoleta? Não, porque eu sabia que eu ia partir pra um outro negócio, e no outro negócio ia acontecer a mesma coisa, no outro negócio ia acontecer a mesma coisa, e foi assim a minha jornada. Faz parte do desafio. De querer... O dele vai buscar coisas novas, assim como o I também. Ambos têm essa busca. Não gostam de ficar no mesmo lugar muito tempo. Eles têm essa necessidade de estar... Na realidade, eu vejo que não é o mesmo lugar, tá, Renato? Não era isso. Eu vejo que era a questão do desafio. Certo. Do ter um projeto ali para construir, entendeu? Então, se eu estava fazendo, por exemplo, na indústria de roupa lá, de moda... Eu tinha um projeto determinado para construir ali. E existia uma falha na empresa, naquele setor, e existia um projeto para que eu construísse, colocasse aquele setor no eixo e tal, funcionando, com as obras acontecendo no prazo desejado, né? Enfim, a primeira loja que aconteceu, que eu inaugurei no dia e na hora, que a empresa inteira estava acontecendo, porque eu queria um sistema de comunicação com o jurídico, com a contabilidade, com o RH, com o pessoal de produto, porque a loja eu ia executá-la. Mas tinha que abrir a empresa, tinha que mandar produto, o RH tinha que contratar gente, certo? Todo mundo tinha que funcionar. E meu entendimento era muito simples, queria um cronograma, você tinha 30 lojas, queria um cronograma com todas as obras, e semanalmente eu informava todos os setores. E aquele informativo, ele era real. Primeira loja eu terminei, não tinha produto, não tinha equipe, não tinha nada, não tinha nem empresa aberta. E aí me questionaram, mas como você conseguiu terminar? Eu falei, gente, ninguém sabe ler o cronograma?
Eu enviei o cronograma para todas as diretorias. Né? Tá aqui a data. E a hora? Alguém ficou com dúvida? Não, porque não é assim que funciona. Eu disse, eu não sei como que é que funciona. Eu fui mais clara e cristalina, eu não sei como. Como seria possível eu ter mais clareza na informação? Então, da próxima vez, ao invés de atualizar semanalmente, eu posso atualizar diariamente. Todos os dias vocês vão saber como é que tá a obra. Se vocês quiserem com foto, registro fotográfico, eu posso mandar também. Eu falei, porque o que tá aqui no cronograma, se houver um impedimento no meio do caminho, porque pode acontecer, isso também será reportado. Todos saberão o que está acontecendo. Mas à medida que o cronograma está andando, ele é fidedigno ao que está acontecendo. Na minha cabeça, essa metodologia era muito clara. Sim. E aí, quando eu comecei... Isso eu era muito jovem, tá? Muito jovem. Eu não entendia porque as pessoas não compreendiam isso. Eu não entendia essas questões de perfil comportamental. Tá. E acho importante as pessoas que estão assistindo entenderem que não é do dia para a noite que a gente começa a entender disso. Não. É uma jornada. É uma jornada e é... Eu vou trazer aqui, ó. Como eu trouxe a questão, a gente foi conversando aqui dos perfis comportamentais, tu veio me trazendo os teus desafios durante a tua trajetória profissional. A gente não combinou isso, tá, gente? Mas não, podia ser isso, Renato? É isso, tá perfeito, perfeito. Mas então eu vou trazer também as minhas questões que eu tive. Traz. Tá? Eu fui bancário. Tá? Trabalhava na área comercial. Então... trabalhava fazendo atendimento à pessoa jurídica, era PJ dentro da área, tá? Então, fazia abertura de contas, fazia as operações financeiras, capital de giro, antecipação de cartões, enfim. Então, eu tinha uma facilidade em buscar clientes. Tinha uma facilidade em conseguir bater as metas mais... Ajudava minhas colegas também a bater as metas, porque daí eu abria a conta da empresa e ajudava também trazendo sócios ali também para abrir as suas contas. Para pessoa física? Para pessoa física. Tá. Eu abria a jurídica e a gente... Então, isso era uma coisa que eu... Você tinha que fazer essa captação. Tinha que fazer a captação e o atendimento da carteira. Era uma captação ativa? Era uma captação ativa. Tá. Porque tinha as metas lá de abertura de conta mês. Tá. Então, o que acontecia? Eu conseguia fazer essas captações. Só que tu tem uma outra parte, que é a parte burocrática, que é a parte dos documentos, que é a parte dos papéis, que é a parte de atualizar cadastro, que é uma parte de retaguarda, digamos assim, tá? E eu precisava fazer as duas. Na parte de retaguarda, eu realmente passava muito trabalho. Por quê? Porque a questão da organização, para mim, era algo que eu pecava muito. Nunca vou ser uma pessoa extremamente organizada, sim, mas uma trajetória a gente vai melhorando, vai entendendo melhor isso. Mas eu também tinha essa dificuldade. E uma das questões que eu fui buscar depois, a questão de perfil comportamental, é porque eu precisava entender. Eu falei, cara, e aí, às vezes tu tá passando por incompetente em algumas situações, tá? Porque tu não tá no lugar certo. Então, eu nunca vou ser a pessoa de retaguarda. Não adianta. Não vou dizer nunca é uma afirmação... É muito tempo, muito forte. Mas eu não sou. Hoje eu não sou. Eu não sou para ficar trabalhando com verificação de documentos. Não é uma característica forte minha. Eu sou mais realmente de fazer captação, de buscar, de comunicação, de relacionamento. É mais isso. Quando a gente compreende isso, é que a gente começa a tirar o que a gente tem de melhor. A gente começa a botar... Mas deixa eu te perguntar. Sim. A empresa não consegue compreender isso, né? No setor que você estava atuando, a empresa tem uma dificuldade de reconhecer isso, né? Sim, porque quando a gente não entende, tá? Quando a gente não tem essa preocupação em entender que as pessoas são diferentes e que as competências... Tá? Que as questões comportamentais, elas impactam na maneira da pessoa fazer, onde ela vai se sentir mais confortável ou menos confortável. Sim. Então, um exemplo clássico, tá? O I é de relacionamento, tá? Se eu botar o I para trabalhar sozinho, ele vai adoecer. Ele não é o perfil para trabalhar sozinho. Em home office, ele e o computador dele. Vai agora, ter uma na pandemia, dificuldade. ele deve ter ficado...
exceto se ele consiga ter essa questão do contato também, porque Sim. hoje tu faz live, enfim, tem formas ali. Mas se ele ficar, eu digo retaguarda, que é aquele assim, ó, vai alguém fazer os contratos e ele vai ter que checar para ver se tá tudo ok. Tu tem que ver se tá certo ali o artigo tal. Isso não é uma característica de um I. Ele vai ter dificuldade nisso. Tá? E aí, se eu boto ele para fazer retaguarda, ele vai ser incompetente naquilo. E incompetente não significa a gente incompetente em tudo. E isso que a gente tem que também levar. Tu falou da Siri e agora... Ela tá falando contigo? Agora tá falando. Viu? Ela me ouviu. Falado. Nunca tinha falado. A Siri tá te ouvindo agora. Aí. Então, quando a gente fala em ser incompetente, não é incompetente em tudo, é incompetente naquela situação. Porque, na realidade, é uma falta de habilidade daquele tipo de comportamento. Exato. Né? E não é uma falha de incompetência. É simplesmente porque aquela pessoa que você está trazendo pra gente, é que as pessoas, elas podem ser super competentes desde que elas estejam, assim, confortáveis com aquilo que elas estão fazendo com relação ao seu perfil. A sua Perfeito. Forma de trabalhar. Né? Com aquilo que mais faz bem para ela. E, claro, transportando isso para o mundo do trabalho, às vezes parece muito desafiador. Porque o empreendedor, ele tem que estar preocupado com o resultado dele. Sim. Ele pode oferecer muitos treinamentos para os seus colaboradores e, às vezes, se sentir assim meio limitado no sentido de conseguir colocar as pessoas no seu devido lugar, né? Às vezes o próprio empreendedor, diante de uma dinâmica de mercado, sabendo que ele tem que manter a empresa em pé e tal, às vezes ele, sabe, ele tá mais preocupado com as competências e habilidades técnicas, né? Daquela pessoa, sabe? E às vezes ele pode... E não é também porque ele não quer, é porque ele, às vezes, não... Não é... o que a gente, vamos pensar o seguinte, num time de futebol, tá? O goleiro, ele tem que estar lá defendendo. Sim. Se eu começar a inverter essas peças, o resultado não vai ser bom. Se eu começar a pegar o goleiro e botar de centroavante bota de lateral bota de zagueiro, se eu começar a fazer isso, o meu resultado não vai ser o melhor. Sim. Então, a condição, e também a gente falou de competência para a área de desenvolvimento humano, por exemplo, se eu quero a minha empresa com resultados fantásticos, eu também tenho que entender qual é a minha limitação. E, puxa, isso aqui, cara, eu vou ter dificuldade nisso aqui. Não é porque tu é o empreendedor ou o dono da empresa, o empresário, que tu tem que ter todas as habilidades. O importante é entender que eu não tenho todas as habilidades e eu tenho que chamar pessoas que tenham aquela competência que eu não tenho. Aquela competência específica ali. Você tem que se unir a pessoas complementares, Exato. Aquela competência que falta e tal. E o empreendedor, eu acho que na medida do possível, que ele for fazer as suas contratações, ter um pouco de entendimento disso pode facilitar o resultado do negócio dele. Sim, sim. E aí vamos colocar alguém que é um perfil D, tá? Muitos empreendedores têm essa questão, porque é a mão na massa e vamos lá e vamos fazer. Então, o D, ele é muito voltado para resultado. Não é um perfil voltado para pessoas. Sim. Então, por exemplo, aí vamos falar um pouquinho de vendas, tá? De vendas. Tu vai vender o teu serviço para um perfil D, por exemplo. Puxa, eu te ajudo a colocar as pessoas certas nos lugares certos, as pessoas vão ser mais felizes, as pessoas, tu vai ver que vai estar um clima legal. Não é isso que um perfil D quer escutar. Não é isso, eu não quero um clima feliz. Eu quero resultado. Agora, se eu te disser assim, cara, para te ter resultado na tua empresa, as pessoas têm que estar felizes também ali. Me deixa te ajudar a deixar as pessoas felizes e tu aumentar os teus resultados. Então, aí vai para essa parte de conseguir entender o perfil comportamental. Então, entender de perfil comportamental melhora os teus relacionamentos, vai te ajudar a vender melhor, vai te ajudar a te entender melhor. Então, tem uma série de benefícios aí. E vai melhorar o resultado. Vai melhorar o resultado. E vai melhorar muito o resultado, porque ao longo da minha vida profissional, eu lembro de ter equipes
onde o meu maior trabalho, ainda que naquela época, Renato, eu não tinha o menor conhecimento de tudo isso que a gente está falando. Eu sabia que eu tinha que ter pessoas, eu falava metódicas, pessoas metódicas para estar em algumas funções, tá? Uma delas, numa das empresas que eu trabalhei, eu tive que criar um cérebro, uma engenharia para fazer a programação das máquinas do chão de fábrica, tá? E essas pessoas tinham que entender uma linguagem CNC e tal. Elas precisavam ser absolutamente compenetradas e ficar em contato durante as 8 horas de trabalho com o teclado do computador. Aqui assim, ó. 8 horas. Tomava um cafezinho? Um programador. Esse perfil, eu entendia que, obviamente, ele tinha que ter um nível de concentração muito grande, tinha que gostar de métodos, porque ele tinha que ser absolutamente metódico, porque uma teclinha que ele digitava errado ali ia cortar a peça errada lá no final, e aí ia dar um problemão, enfim, para corrigir, tal. Tinha que estar muito concentrado. Então, ele não tinha que ser muito sociável, entendeu? Sim, não era a função. Ele tinha que ser aquele perfil mais... que gostasse de estar fazendo aquilo. E que ficasse feliz quando ele terminasse de fazer aquela programação. Desculpa se eu te bater aqui embaixo. Quando ele terminasse de fazer aquilo ali, ele fosse ver o resultado dele lá no final e falar, nossa, foi eu que fiz. Mesmo as pessoas nem sabendo que foi ele que programou aquela peça lá para cortar, barará, mas ele foi fruto do trabalho dele. Esse reconhecimento também ele tinha que ter, né? Mas era um perfil que não precisava ser tanto social e tal. Sim. Agora, o cara que andava na fábrica, esse já era outra coisa. Perfeito. Esse já precisava, né, conseguir conversar com todos, entender porque um estava chateado um dia, o outro estava chateado outro dia, sem perder a mão, mas assim, entendendo o que estava acontecendo com essas pessoas, né? Por que o outro... naquele dia não estava produzindo como precisaria produzir, o que aconteceu com a família do outro, porque normalmente a família gera muito impacto, né? Gera muito impacto no resultado profissional. Tal. Então, mesmo não entendendo disso, claramente, como você está expondo aqui... E não é o não entender, né? É a questão mais empírica. Total! Então... Total! A gente... Eu entendia que as pessoas tinham que ser de determinadas características para desenvolver determinadas funções. Perfeito. Porque a partir disso, elas iam ficar felizes. Eu lembro uma época, Renato, só com um parênteses aqui. Eu peguei um departamento explodindo, tava uma coisa de pernas pro ar, e era um departamento que envolvia muito dinheiro, mas tava totalmente descontrolado e tal. E eu precisava interagir com a contabilidade, com o jurídico e tal. Eu precisava ter uma ponte de acesso. Que não era eu, mas eu precisava ter uma pessoa. Então eu contratei uma pessoa. E eu falava, gente, essa pessoa tem que ser meu cão de guarda. Se eu falar pra ela, vai achar a nota lá, ela vai ter que passar 24 horas, 48 horas, sentada do lado lá da caixa pra buscar a tal da nota. Ela não vai poder ir lá e falar, o cara vai falar, não sei. E ela volta pra mim e fala, não sei. Vai ter que ir lá. E fica lá, ela precisa me trazer o resultado. Eu preciso dessa pessoa, desse perfil. Quando eu tava conversando com o RH, eles falavam assim pra mim, mas como que é essa pessoa? Eu falei, eu preciso de uma pessoa que é um cão de guarda. Ela não precisa rir. Ela não precisa ser feliz, alegre com as pessoas. Mas ela precisa entender que ela tem uma função muito importante, que é fazer a localização. Eu precisava de uma certa documentação, né? Para poder andar o meu departamento em função de uma certa documentação e tal. E eu lembro, e ela era uma queridona, eu adorava ela, aliás. E ela falava, eu falava, Luzia, eu preciso desse documento, desse. Para que horas tu precisa? Eu dizia, o mais rápido que conseguir. Só sai de lá com o documento na mão. Pode deixar. E lá ela ia, pá! E lá ela ficava e revirava a caixa e procurava no computador e atormentava a equipe toda que estava lá e voltava com o documento na mão e dizia, ai, isso é um amor, isso é uma delícia. E a felicidade que ela ficava em fazer aquela tarefa. Só que eu tinha outras pessoas que se eu colocasse para fazer isso... Não ia dar certo. Não ia fazer. Imagina um controlador de voo, tá? Imagina um controlador de voo. Ele precisa ter uma característica que é um alto D com um alto C.
Ele precisa ter essa característica. Tá. Aí, imagina um I que é de influência, tá? Lá no meio, lá, controlador de voo, tem que ser tudo certinho. É tudo seguindo padrões. Tá, entendi. Então, isso que tu tá falando é perfeito. Eu acho que o que a gente tá falando aqui, na realidade, é um entendimento de que somos seres emocionais. Cada um tem o seu comportamento, que carrega suas habilidades e capacidades. E que, no fundo, o que é legal? A gente conseguir reconhecer, conseguir lidar tanto com as potências quanto com os pontos mais sombrios. Não, e lidar com os pontos sombrios não para nos autodepreciarmos. Para reconhecer que talvez um ponto ou outro a gente consiga melhorar um pouco aqui e colar. Sim. Mas até para entender assim, olha, isso aqui eu não sou bom em fazer. Não é pra mim. Não é pra mim. Não é pra mim. Não é isso que faz parte da minha rotina. E ok. Então, isso tudo faria com que as pessoas fossem mais felizes. Com certeza. Com certeza. Tu me perguntou lá no começo, quando é que eu comecei a adentrar nesse universo de inteligência emocional, enfim, o que foi um divisor de águas para mim? Foi a questão de entender de perfil comportamental. Isso para mim foi um divisor.